pessoal, aos presentes aí, obrigado pela participação. Muito legal ter vocês aí no sabadão aí, 6 horas da tarde, disponível para a gente conversar. Então é isso aí, Franco. Tá contigo a bola, manda aí a sua trajetória. Obrigado pela oportunidade, eu estou bem feliz de participar. Espero poder colaborar com vocês da melhor forma possível, responder algumas dúvidas, né, inspirar vocês de alguma forma. Bom, meu nome é Franco Carbonaro, um nome um pouco diferente. Aqui é mais tranquilo que no Brasil, mas enfim. Hoje eu moro em Toronto, no Canadá. Estou aqui desde o final de 2018. Então, compartilhar um pouco com vocês minha trajetória, de onde eu vim, porque eu tô aqui, enfim, o que eu quero fazer na minha vida. Contando um pouquinho da minha família, eu sou filho de uma família que parte da minha mãe veio de Alagoas. O pessoal veio realmente sem nenhuma estrutura para São Paulo, né? Tipo, tiveram problemas familiares. Lá minha avó teve uma história bem chata com o ex-marido dela. Ela veio com os filhos para São Paulo para tentar uma vida melhor. Tiveram bastante dificuldades, né? Tanto minha mãe, a geração da minha mãe e a geração do meu pai tiveram bastante, né, dificuldades, assim, e conseguiram depois melhorar a vida que eles puderam dar para mim e para minha irmã. Sou muito grato por isso. A família do meu pai também, a família de origem bem simples, a família de imigrantes espanhóis e italianos. Meu pai já é da terceira geração, se eu não me engano, então, assim, é um pouco distante, mas também, enfim, vieram para o Brasil, né, tipo, fugindo da guerra e tudo mais, sem muita estrutura. Eu cresci na Cidade Dutra, que é um bairro na zona sul de São Paulo, perto, não sei se vocês conhecem, perto de Santo Amaro, perto do Autódromo de Interlagos. Também é uma região de periferia ali. Estudei a vida inteira também em escolas públicas, desde a primeira, terceira colegial. O pessoal, assim, um pouco mais de mim, assim, eu sou assim também como o Paulo da semana passada, eu adoro futebol também. Eu gostava muito de jogar, sempre gostei muito de jogar também videogame, gostava muito de jogar FIFA, outros jogos também, enfim, mas sempre tive essa paixão muito forte pelo futebol e joguei tipo no time da escola, na faculdade, sempre fui goleiro, jogava bastante assim, com o tempo jogando menos por causa das possibilidades que ia fazer na vida, mas agora que eu voltei, que eu migrei para cá, por mais estranho que pareça, conheci um pessoalzinho aqui no Canadá jogando bola e tá bem bacana, né, até essa pandemia. Também uma coisa que eu gosto de falar, também sempre gostei muito de ler, e acho que isso depois eu vou falar um pouco quando eu for falar da parte de inglês, assim, né. Então, como eu falei, né, eu sempre estudei escola pública, da primeira à quarta série foi ok, assim, tal, né, tipo, não tinha tanta noção, mas a partir da quinta série eu fui para uma escola, né, que era da quinta até o terceiro colegial, e que a escola, tipo assim, ela tinha alguns pontos positivos, assim, né? Eu gostava muito porque tinha uma biblioteca bem grande lá, com um acervo bem legal. E então, assim, isso também despertou a minha paixão pela leitura, assim. Eu lembro que eu pegava, a gente tinha carteirinha, né? Cada carteirinha devia ter uns, sei lá, uns 20, 30 livros, e eu pegava, tipo, eu preenchia 3, 4 carteirinhas ao longo do ano. Não só com livros, mas também com quadrinhos, graphic novels, né, tal, mas eu sempre li bastante. Quando eu estudava, eu não tive aula de inglês, não, desculpa, de geografia, história e física por uns 2, 3 anos, eu acho, assim, não tive aula direito porque sempre tinha o professor, ele não conseguia entrar, né, o professor, ele tinha algum problema e sempre ficava tendo aula vaga. Então a gente acabava sendo dispensado, né. Aí nessa época, a molecada fazia o quê? Eu morava perto da escola, eu morava na rua de trás da escola, e a molecada ia pra minha casa pra gente jogar bola, né? A gente ficava o dia inteiro lá, a manhã inteira jogando bola quando não tinha aula vaga. Mas é só pra você ter uma ideia, tipo assim, que realmente a minha base da escola não foi uma base sólida, assim, né? Depois, quando eu precisei buscar a parte de faculdade e tudo mais, eu vi que aquela base que eu tive, somente aquela base não daria para mim fazer uma USP da vida, sei lá. Meus pais não tiveram condição de pagar uma escola particular para mim, mas o que eles puderam fazer, e foi algo que foi muito importante para mim, foi quando eu estava mais ou menos acho que na quinta, sexta série, por aí por ali, eu pude fazer um curso de inglês 2 vezes por semana, né? E para mim foi muito importante, porque foi uma base assim que eu fui construindo com o inglês, né? Foi meu primeiro assim realmente contato de verdade para aprender, né? Eu tinha já tive contato com inglês antes através de jogos de videogame, né? Eu sempre gostei de tentar entender o que está acontecendo nos jogos, e naquela época eu não tinha
tradução para o português, né? Então eu sempre tinha que me virar para entender o que são aquelas palavras, né? Tipo, até em jogos mais básicos, assim, de futebol mesmo, que eu tinha que entender alguns conceitos, sei lá, o que era escanteio, como que era uma falta em inglês, então eu aprendi assim, mas mesmo com outros jogos mais elaborados, tipo RPG, assim, que tentava entender alguma coisa. Então, quando eu fui para o curso de inglês, juntou essa vontade que eu tinha, né, de aprender já, com essa oportunidade que eu tive do curso. Eu fiquei nesses cursos mais ou menos, acho que uns dois anos e meio, mais ou menos, e depois, assim, a gente não tinha mais quanto a gente estava pagando, e aí eu tive que sair. Mas foi legal porque já tive, naquela época, eu tinha entendido que eu tinha uma base, pelo menos, do inglês, né? Não estava mais totalmente perdido, né? No meu segundo ano de colegial, eu fiz um curso técnico, que é mais ou menos, eu imagino, que vocês estão fazendo com a categoria de base, assim, né? Para mim, foi a minha base, né? E era um projeto social que tinha, a partir da minha casa. Você fazia uma provinha lá, você entrava no projeto. E eu tentei, quando eu estava no primeiro colegial, para fazer a parte de informática. Não estudei muito, não consegui passar. Fiquei frustrado, assim, tipo, bem triste mesmo. E aí, no segundo ano, eu pensei, não vou arriscar, né? Eu vou tentar fazer uma prova que eu acho que vai ser mais fácil. Então, quem me conhece sabe que eu não tenho nenhuma feição, assim, não conheço nada de carro. Fui tentar fazer o curso de mecânica, porque eu queria, tipo assim, evitar uma frustração na minha vida. Tipo assim, eu fiquei frustrado o ano inteiro já, porque eu não consegui passar no vestibularzinho do curso técnico. Pensei em fazer o curso de mecânica. Estudei mais, tá? Acabei passando. Me preparei melhor mesmo, passei. Mas, cara, não tenho nenhuma. Até hoje eu não tenho assim. Eu gosto de dirigir e tal, mas eu não sei nada, tipo, além do básico de carro, né? Então eu tava totalmente perdido ali, tava sendo peixe fora da água. Aí eu acabei mesmo. Fui umas semanas lá, mas eu vi que não era para mim, né? Eu ia sair do curso para tentar aplicar no ano seguinte para informática realmente. Quando apareceu uma oportunidade, né? Tipo, um pessoal que entrou no curso de informática não se identificou, saíram e aí abriu uma vaga por pura sorte, assim, de ter aparecido essa oportunidade, né? Eu abracei e entrei no curso que eu queria fazer, né? O curso de informática. Como eu entrei já com acho que umas 3 semanas, já que tinha acontecido ocorrido o conteúdo, né? Já entrei com a desvantagem, porque o pessoal tá aprendendo lógica de programação, tá aprendendo, na época acho que era linguagem C, e eu já não sabia algumas coisas, então eu tive que correr bem atrás. Tanto lembro que na primeira vez que fiz a prova, né? Eu entrei na semana, acho que fiz a prova de programação na semana seguinte, ou uma semana e meia, 2 semanas depois. E pela primeira vez na minha vida eu tomei, tipo, uma nota ruim, assim. Eu sempre, tipo, tinha notas muito boas, e nessa prova, tipo, eu entendi o conceito errado do que era para ser feito. Em vez de eu fazer o algoritmo, né? Eu fiz a resposta do algoritmo. E essa resposta estava até certa. Eu consegui tirar 1,7, se eu não me engano. O cara foi bonzinho comigo, porque não era isso, não era isso, mas ele deu até uma notinha legal. Mas também na minha vida eu tinha uma nota ruim, né? E eu vi que eu tinha que ali, eu estava num lugar que exigia mais de mim, então eu tinha que me dedicar bastante. E esse curso técnico foi super legal, assim, eu me dediquei de verdade. Tive um dos melhores projetos do final do conclusão do curso, né? Participei de um grupo bem, bem legal. Participei de um projeto que eles escolheram os alunos para poder fazer uma eleição. Eu fiz uma urna eletrônica quando eu estava lá. Foi muito bacana. E aí, quando eu saí com a cabeça bem diferente, né? Eu tinha a cabeça apenas do estudo que eu tinha na rede pública, né? No estudo básico que eu tinha ali. E eu vi que, tipo assim, se eu quisesse correr atrás dos meus sonhos, eu teria que me dedicar muito mais. Então, eu enxergo que, para mim, esse curso técnico foi muito mais importante que minha faculdade. Depois eu vou até explicar por quê. Então, assim, finalizei meu segundo ano junto com o curso técnico, então no terceiro ano eu já pensei, vou me preparar para fazer alguma faculdade, para estudar para vestibular, etc. E aí eu já estava querendo procurar um emprego também, né, para poder aplicar o que eu tinha aprendido. Acabou que eu não dei sorte não conseguir passar na primeira entrevista que eu fiz, para trabalhar em empresa de programação. E naquela ânsia de querer arrumar um emprego rápido, eu acabei aceitando uma oportunidade que apareceu para mim que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito, assim, né? Fui trabalhar como estagiário numa empresa de logística, não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido no curso, né? Eu tinha saído com notas super altas do curso, assim, eu tava na expectativa que eu criei também, pelo que eu tinha visto falar, que eu arrumaria um emprego bem legal. Não financeiramente, mas bem legal, que seria um lugar que eu poderia aprender bastante, né? E, enfim, acabou que naquela ânsia de trabalhar e tudo mais, eu acabei aceitando ir para essa empresa de logística. Fiquei lá por 3 meses, estava super frustrado novamente, porque, de novo, né,
não tinha nada a ver com o que eu queria fazer na minha carreira, quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista na Guiropa, que era a agência de comunicação que o Adriano tinha acabado de fundar. Eu lembro até hoje, quando eu fui fazer a entrevista com o Adriano, eu tava lendo alguma coisa lá, e o Adriano chegou perguntando pra mim se eu tava, tipo, querendo só dar uma referência de que que era um cara estudioso, assim, ou se tava lendo de verdade. E aí, ao longo do ano, ele foi vendo que sempre tá lendo alguma coisa e tal, e depois até trouxe isso de volta. E aí, na Guiropa foi legal, porque no curso que eu tinha feito, curso técnico, eu tinha aprendido apenas a parte de lógica de programação, e eu tinha aprendido, na época, né, isso foi em 2006, que eu fiz o curso técnico, em 2007 eu estava ali com o Adriano, na Guiropa. Eu aprendi coisas de web, assim, que naquela época era uma novidade para mim, né? Eu tinha aprendido apenas coisas de desktop. Tinha aprendido linguagem C e VB6. E aí, quando eu entrei na Guiropa, aprendi a programar para web, aprendi primeiro PHP, com HTML, JavaScript e CSS, para fazer interface. E depois eu fui aprendendo coisas novas. Aprendi também .NET da Microsoft, aprendi C Sharp, que é a linguagem. E aí eu fui, na Guiropa, fui crescendo, né? O pessoal que foi me ensinando foi saindo e eu fui meio que assumindo posições lá e, enfim, ajudei a treinar uma galera que foi entrando também. E aí eu fiquei na Guiropa por 3 anos. Quer fazer um comentário, Daniel? Assim que o Franco entrou, lá na empresa a gente também não tinha um processo de desenvolvimento tão perfeito, assim, tão organizado. Nós também estávamos começando, aprendendo ali na prática também. E na época a gente aceitou um projeto de um cliente, que chamava Via Rap, do Laboratório Zambon, e tinha uma menina, eu vou conseguir trazer a Ariane. A Ariane foi a única programadora que a gente trabalhou, assim, a única que apareceu até para a Vitória, que está aí. Ela já deve ter percebido, né? Esse universo de tecnologia, infelizmente, ainda tem uma maioria masculina, né? Tá mudando muito, então hoje as turmas têm muito mais meninas. Na própria categoria de base, a gente tem algumas meninas aí fazendo curso com a gente. E de todo esse período, a única programadora que apareceu mesmo para fazer entrevista foi a Ariane. Ela trabalhou com a gente, desenvolveu parte do sistema. Ela acabou saindo, o Franco acabou assumindo esse projeto. E aí tem uma passagem muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. Eu nem combinei com o Franco, mas Eu já sei até qual é, já. a gente chega a hora que você tem que ir no cliente lá para falar do projeto e tal. E o Franco era super novinho. Você tinha o quê, Franco? Uns 17? 17, Eu acho que eu tinha 16. 17. E eu falei, cara, a gente vai ter que ir lá no cliente. O cara quer falar com a gente algumas coisas e tal. Mas fica tranquilo, cara, super gente boa. E a gente foi lá para a recepção do cliente. E aí eu nunca vou esquecer essa cena, porque o Franco estava sentado do meu lado. E as pernas dele tremiam, cara. Dava para ver assim de longe as pernas dele tremendo de nervoso, porque era muita pressão. O cara tá entrando, tá começando, não tem tanta experiência, vai falar com o cliente, ele não conhece muito bem o sistema, mas cara, tava lá. Ele se dispôs, assumiu os riscos e falou assim, cara, tudo bem, vamos lá, vamos ver o que bucha que é essa daí. Então, por que é importante para vocês saberem disso? Tudo na vida é proporcional ao risco que você assume. Os retornos que você tem é proporcional aos riscos que você assume. Então, você pega um menino que com 17 anos está disposto a ir num laboratório farmacêutico, discutir com o cliente, um diretor de tecnologia, para entender o sistema, para falar com ele, descobrir, entender, ver aquela coisa toda, é muito natural que ele estivesse nervoso. É natural que ele tivesse com a perna tremendo, assim como eu muitas vezes na minha vida, nas primeiras reuniões que eu fui nos clientes, também passei muito nervoso, você fica tenso, você não tem tanta confiança em si para estar naquele lugar. Mas independente de ter confiança ou não, você tem que ir lá, você tem que aparecer, tem que assumir o risco e dar as caras a tapa. E isso foi muito legal, isso marca, porque você pega esses meninos que muito novos assumem esses riscos, você fala, pô, o cara é bom. E aí, a partir daí, deslanchou, depois de muito tempo, continuou visitando os clientes, participou de reuniões, essa coisa toda, amadureceu, mas para mim marca, assim, porque com 17 anos, se assumir esse risco, ir lá se disponibilizar e resolver, já mostra o tipo de personalidade que o cara tem, né? Então, para mim foi muito bacana. Eu tava tão nervoso que o rapaz lá, o Cláudio, foi fazer uma brincadeira comigo, né? Ele falou, francamente, hein? E eu tava tão nervoso que eu nem entendia que era uma brincadeira. Tipo, fui super. Tipo,
sério, assim, sabe? Nem dei risada, nem, tipo, o cara tá querendo me deixar mais à vontade, né? Eu nem entendi, assim, eu tava tão concentrado em resolver o problema lá, entender o que tava acontecendo, que eu nem consegui entender que o cara tava brincando. Enfim, aí, então, eu continuando, né? Eu fiquei na Guiropa por 3 anos. No meu primeiro, quando eu finalizei meu primeiro ano na Guiropa, né? Eu finalizei também junto com o meu terceiro colegial. E foi a época que eu tava vendo, putz, eu tenho que ir, né, agora, tenho que fazer faculdade, né, tá? Meus pais sempre quiseram que eu fizesse a faculdade, falaram que era muito importante e tudo mais. E nesse terceiro, nesse ano seguinte desculpa, no terceiro colegial ainda, né, quando eu tava na, no ano do terceiro colegial, eu pensei, com a base que eu tenho aqui, né, tipo, ainda mais agora eu tô estudando de noite e tal, tava pior ainda o ensino, eu não vou conseguir passar no vestibular. Meus pais não tinham condição de pagar para mim um cursinho, né, e eu tinha que trabalhar também, então, a única coisa que eu consegui fazer, eu trabalhava 8 horas já naquela época. Naquela época o estágio não era de 6 horas, né, como é hoje, eram 8 horas, então eu trabalhava, então, tipo, não tinha tempo para trabalhar, estudar de noite e fazer o cursinho durante a semana. Então, o que eu fazia, eu fiz um cursinho, que era um cursinho comunitário, ficava na Paulista, se eu não me engano, eu pagava, acho que era R$ 120. Naquela época eu ganhava R$ 500, né, tipo, era bolsa do estagiário da época. Então, boa parte do meu salário ia para o meu cursinho, né? E eu pagava para poder ficar o sábado inteiro lá na Paulista para tentar aprender. E o cursinho, assim, ele foi bacana, mas ao mesmo tempo ele foi muito frustrante, porque até para acompanhar o cursinho, eu via que eu estava muito atrás. Então, um negócio assim que eu falo com minha esposa, falo com ela várias vezes, né? Eu sempre tive facilidade com matemática, por exemplo. Sempre peguei as coisas de matemática muito rápido e entendia rápido, a conta de cabeça, sempre tive muita facilidade. Porém, até da minha quinta até a oitava série, tinha professor de matemática muito legal, assim. Só que a metodologia que eu aprendi lá, eu vendo hoje em retrospectiva, ela era muito, vamos dizer assim, muito quadrada. Tipo, eu ficava, sei lá, não sei se ainda é assim para vocês, mas eu aprendia, por exemplo, alguma forma matemática lá, equação de primeiro grau, segundo grau, etc. E eu ficava lá o mês inteiro aprendendo aquela equação. Se você tira do contexto, tipo, e naquela época você me desse para poder resolver algum problema que eu precisaria aplicar aquela fórmula, mas estava fora do contexto que eu aprendi, eu não conseguia associar, porque eu não aprendi daquele jeito. O meu ensino foi só para poder resolver conta, sabe? Tipo, não foi um ensino que me deu um negócio de a mais que eu podia associar isso com outras matérias para fazer uma interpretação e entender que eu precisaria resolver aquele problema com aquela fórmula, por exemplo. Então, mesmo para acompanhar as coisas do cursinho, por exemplo, nunca tive trigonometria na escola. Não tive em nenhum momento na escola de trigonometria. E chegando no cursinho, a trigonometria, assim, pesada, era tipo uma revisão do que você teve na escola. Eu não tive isso. Então, para mim, acompanhar o cursinho foi difícil mesmo. E eu vi que se eu quisesse fazer uma USP, uma FATEC, por exemplo, alguma coisa assim, uma universidade legal pública, eu teria que me dedicar bastante focando no cursinho, para poder recuperar tempo perdido. Como eu já estava trabalhando e como eu tinha tido a base bem legal de curso técnico, o que eu resolvi fazer foi tentar fazer o vestibular de uma escola, de uma faculdade particular. E aí eu apliquei para o vestibular, tipo, por aplicar assim, na verdade, eu fiz em duas. Passei na primeira, mas não fechou a turma. Na segunda que eu passei, né, deu certo, e eu consegui pegar uma bolsa de metade do preço. E eu lembro que, né, eu só consegui pagar a faculdade porque foi promoção. Eu me passei de R$ 500 para ganhar 750. E aí eu consegui pagar a minha faculdade, que naquela época era 350, alguma coisa assim, né? Então deu para eu pagar. E aí eu consegui ingressar. Enquanto estava na faculdade, eu vou dizer com toda honestidade assim para vocês, não desmotivando vocês, mas na minha visão, naquele momento, a faculdade não está me agregando valor. Por quê? Porque era uma faculdade que eu sabia que não era uma faculdade de ponta, e eu estava aprendendo as coisas que eu aprendi no curso técnico. Então, o que aconteceu? Se eu ficasse apenas com o que estava na faculdade ali, eu ia demorar muito a conseguir me desenvolver profissionalmente e me colocar em uma situação de vantagem em relação ao mercado. Então, o que eu fazia? Ou durante as minhas aulas, ou eu acabava faltando, eu gerenciava meu tempo, sabendo que as coisas que eu já tinha visto no curso técnico, né, e no meu dia a dia de programador, eu aprendia por fora. Então, por exemplo, na faculdade eles ficaram ensinando 2 anos de linguagem C. Eu tinha visto isso no curso técnico. Os outros 2 anos da faculdade foram ensinando Java, que eu trabalhava com linguagens similares, como o C Sharp, por exemplo, e, enfim, já era bem parecido para mim. Então, o que eu fazia, eu pegava esse tempo que eu ia ficar, né, de bobeira na faculdade, aprendendo coisas que eu já conhecia, para poder aprender outras ferramentas, né? Então, naquela época, eu fui muito autodidata, aprendi
a linguagem que eu trabalho hoje em dia, né, a plataforma de iOS. Hoje em dia eu trabalho com programação mobile, então eu aprendi iOS naquela época, aprendi Ruby on Rails, que era uma ferramenta, um framework de desenvolvimento web muito bacana, que até hoje em dia é um dos melhores que tem. E eram coisas que naquele momento, em 2008, no Brasil, não existia isso, tipo, era muito raro você encontrar alguém que fosse fera naquele assunto. Então, qual que foi a minha visão? Eu pensei assim, tá, eu tô aqui, eu preciso ficar aqui para pegar o diploma, minha mãe insistia muito nisso. Eu pensei em largar a faculdade várias vezes, mas eu pensei assim, vou fazer isso, já que a mãe tá pedindo tanto para mim, mas eu não vou, tipo, não vou ficar apenas com a faculdade, então eu vou estudar coisas de fora. E aí eu comecei a pegar bastante material de fora, estudava, comprei alguns livros e tentava tirar o atraso que eu via que a faculdade, se eu ficasse bem na faculdade, ia colocar. Então, nesse ponto que eu quero falar para vocês assim, é tipo, às vezes a gente está numa situação que, né, tipo, por algum acaso a gente está numa situação de desigualdade com outras pessoas, então tendo acesso a mais informações, etc. Mas às vezes a gente pode tentar usar o que a gente tem ali naquele momento ou tentar abrir um pouco a cabeça, usar coisas diferentes para poder tirar essa situação de desigualdade e se colocar numa situação de vantagem, né? Se eu ficasse apenas com a faculdade ali, tipo, para mim eu ia perder 4 anos para poder me desenvolver mesmo e naquele tempo pude usar para ter o diploma que eu precisava ter, né? Pra, enfim, depois foi bem importante, mas eu consegui fazer isso em paralelo, né? Então, assim, de novo, na minha faculdade, acho que minha melhor base mesmo foi o curso técnico e o que eu tive de experiência profissional. Eu comecei a trabalhar como programador bem cedo, desde 17 anos. Hoje eu tenho 30. Então, acho que foi bem isso, assim. Fiquei na Guiropa com o Adriano por 3 anos. E aí, nessa época eu estava aprendendo já iOS, eu queria muito aplicar o que estava aprendendo por fora. Não tinha essa possibilidade na Guiropa por um tempo. Apareceu uma oportunidade que a gente ia desenvolver, o que veio a virar depois o Tab Media. Não sei se vocês já conhecem a história do Tab Media. Só que eu estava muito ansioso para poder aplicar. E aí, nesse meu tempo, apareceu a oportunidade para eu trabalhar numa empresa que era focada em desenvolvimento mobile. E aí eu conversei com o Adriano e eu acabei resolvendo que eu não ia esperar, eu quis muito, estava muito ansioso e acabei saindo da empresa. Isso já em 2010. Então eu saí em 2010 da Guiropa, fiquei um ano fora, fiquei um ano nessa empresa mobile. E lá foi bem bacana, porque eu tive contato com muitas pessoas diferentes, assim, com vários programadores bem mais experientes do que eu. Aprendi bastante com eles. E lá teve um momento chave também para mim, além de ter todo aprendizado de tecnologia, mas um momento chave para mim foi, vocês já viram falar, a Apple, que é a empresa do iOS, né? Eles têm todo ano um evento que eles reúnem, programadores do mundo inteiro para poder mostrar para a galera e ter vários workshops sobre a nova versão do iOS, né? O que tem de melhoria, etc. E aí eu estava me destacando na empresa e fui um dos selecionados para poder ir visitar ir participar desse evento presencialmente, né? Então o evento foi na Califórnia e eu, tipo assim, até então só tinha ido pra praia, assim, tipo, não tinha feito nenhuma viagem de avião, nem saído do estado, assim, tipo, é só ir pra praia, e sendo que, sei lá, dos meus 10 até uns 20 anos, nem pra praia eu ia, porque meus pais estavam viajando mais, tudo mais, enfim. Então, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma viagem legal, assim, a empresa bancou tudo pra gente, e foi nessa viagem que eu vi, tipo assim, cara, que abriu muito a minha cabeça para poder pensar na possibilidade de morar fora. Eu vi, tipo assim, que como a minha profissão era valorizada, né? Que eu poderia ser realmente uma pessoa de destaque e que era muito valorizado, que era muito procurado, tinha uma demanda muito grande. E comecei a ter aquela fagulha assim que despertou ali naquele momento. E nessa viagem foi muito bacana que a gente conheceu a Califórnia ali, tive várias coisas. Eu consegui ver pessoalmente Steve Jobs, não tive contato com ele, mas eu consegui ver ele ali de perto. Foi a última vez que ele participou desse evento, no ano seguinte ele veio falecer, então foi um negócio legal, assim, para quem gosta de tecnologia, eu acho que é uma coisa, uma referência, né? E aí depois, eu fiquei um ano nessa empresa, aí depois veio o Adriano me ligando com a história da Tab Media, que era aquele protótipo que a gente tinha feito na Guiropa, e aí eu voltei para trabalhar com o Adriano e com o Thiago, e fiquei na Tab por 7 anos e meio, vai, mais ou menos, quase 8 anos. Eu só saí da Tab quando eu tive essa ideia de vir morar pro Canadá, vim pro Canadá, né? Até então eu fiquei lá.
Então, assim, essa viagem, ela me despertou esse negócio, tipo assim, putz, acho que tem mais possibilidades do que só aquilo que eu conhecia, né? Eu não conhecia ninguém que tinha morado fora, que tinha viajado, assim, não tinha ninguém para compartilhar essa experiência comigo, então, na primeira vez que eu saí do Brasil, me veio aquela sensação, putz, acho que eu consigo fazer mais isso, né? E foi muito bom, porque foi ali também que eu já tinha um inglês legal, eu me dedicava bastante, vendo seriados, jogando videogame, eu pegava, naquela época não tinha celulares smartphones, mas eu tinha um dicionáriozinho no meu celular e eu ficava lendo com tradução às vezes, tipo, eu lembro que eu li um livro inteiro do Harry Potter assim, tipo, do lado do dicionário e tal, porque eu não conseguia ler tudo de uma vez, mas é sempre bom, porque quando você se esforça na leitura, você vai aprendendo mais palavras do vocabulário, você vai aprendendo formas de dizer a mesma coisa, mas de maneiras diferentes, para enriquecer, né, como você se comunica. Então, isso é muito bacana para mim. E aí eu tive uma ideia que eu fiz. Eu comecei a me planejar com essa ideia de morar fora, né? Tipo, não sabia para onde eu queria ir, nem como que eu ia fazer. Porque, como eu disse, não tinha ninguém assim, não tinha nenhum contato. Naquela época eu também ainda estava começando a surgir mais redes sociais, assim, pelo menos no Brasil. Não tinha tanto esse negócio de canal de YouTube, né? Naquela época, o canal de YouTube era mais para videozinho de coisa engraçada. Não tinha. Hoje em dia você vai no YouTube e coloca lá brasileiro no Canadá, brasileiro no Japão, brasileiro não sei aonde, você vê um monte de pessoas que compartilham as experiências dela e falam como que elas fizeram para chegar ali, né? Naquela época, eu pelo menos não conhecia, então eu não tinha muita ideia de como que ia fazer para poder alcançar o objetivo. Então, o que eu fiz foi comecei a me planejar, sempre eu começava a juntar bastante dinheiro, ajudava com as coisas de casa, mas tentava não gastar muito fora disso, né? Tipo, tentava economizar minhas coisas para poder fazer outra viagem, né? Então, eu tinha esse objetivo de agora fazer uma viagem com meu próprio, eu bancando minha própria viagem. Então, eu deixei de comprar roupa, deixei de comprar um monte de coisa para poder, naquela época o dólar era mais barato, né? Acho que era, devia estar R$ 2, se não me engano, o dólar, alguma coisa assim. Então, era muito mais fácil de fazer uma viagem, né? Então, eu me planejava para poder pagar minha viagem e quando eu estivesse viajando, eu ia comprar as coisas que eu deixei de comprar, assim, né? Trocar computador, sei lá, celular, por exemplo, que valia muito a pena. Ainda vale a pena hoje, se não fosse esse caos todo da moeda, mas naquela época valia muito mais. E eu comecei a planejar, eu consegui fazer nos próximos 3 anos, né, viagens anuais, e sempre foi aquilo, vou viajar, e aí a viagem sempre me trazia aquele ímpeto, né, de continuar estudando, me dedicando, aprendendo, tanto na profissão quanto no inglês, porque eu sabia que uma hora eu ia conseguir estar preparado para poder, ou seja, aplicar para um processo de seletivo de empresa de fora, ou enfim, quando chegasse a oportunidade, eu queria estar preparado, tanto de estudo quanto financeiramente. Então, também tocando naquele ponto que vocês comentaram na semana passada do planejamento financeiro, né? Para mim foi muito importante. Eu não sabia como, nem para onde que eu ia, mas eu sabia que eu precisaria ter uma reserva. Então, já desde cedo, assim, comecei a juntar o dinheiro. E aí, em 2014, naquela época da Copa do Mundo do Brasil, eu fui, pela primeira vez, vim para o Canadá, vim com a minha então namorada, né? Que hoje é minha esposa. A gente queria ir para o Canadá fazer um curso de inglês para ver como estava o nosso nível de inglês e a gente pensou no Canadá para validar a nossa ideia do objetivo de imigração. E por que o Canadá? Porque o Canadá é um dos países mais fáceis de você conseguir a sua imigração. Eu também, como o Paulo, né, eu também tinha direito a pegar a cidadania italiana, mas como minha geração, né, os italianos da minha família é uma geração mais longe, né, meu trisavô, que é italiano, eu não consegui acesso aos documentos, assim, eu tentei pagar até uma empresa de pesquisa, mas não achei. Então, ainda vou tentar novamente isso, mas naquela época ali eu vi que a cidadania italiana, para mim, pelo menos, seria algo mais difícil de conquistar. E comecei a ver as outras opções, né? O Canadá foi a que mais me agradou, porque é a cultura mais próxima da gente, assim, que a gente conhece. Tinha a opção de ir para a Austrália e para Nova Zelândia, mas eu pensei que seria muito distante, né? Se alguém quisesse me visitar, ou se, sei lá, se quisesse vir para o Brasil, seria muito distante, né? E muito caro. Então, para mim, o Canadá foi a opção ideal, ali, né? Tudo que eu vi. Por quê? Porque o Canadá, para você aplicar, você tem que provar seu conhecimento, né, técnico, né, de experiência de trabalho, experiência na escolaridade, né, faculdade, pós, etc., e nível de inglês. Então, assim, basicamente você preenche seus próprios requisitos, né? Você não depende de ter nascido numa família X, Y. Não depende se você tem descendentes de onde quer que seja. Você consegue preencher seus próprios requisitos, né, com seu esforço. Então, por isso que eu escolhi vir para lá, vir para cá. Então, em 2014 a gente veio, fez um teste, né?
Gostamos bastante. Até eu estava aqui naquela época do 7-1 da Alemanha. Eu vi o jogo com o pessoal da Alemanha, fui zoado. Mas foi legal, foi uma experiência válida. E aí depois a gente veio, começou a se planejar para então fazer o nosso sonho virar realidade, né? Agora a gente já sabia como eu queria fazer e para onde eu queria ir. Precisava, né, conseguir as coisas. E nessa época, assim, foi a época que isso foi em 2014, foi uma época para mim foi bem difícil, de 2014 a 2017, que foi quando eu consegui o visto, porque foi uma época de muita frustração para mim, assim, tipo, eu estava acostumado a sempre correr atrás e conseguir as coisas, pelo meu esforço, mas eu tive muita dificuldade, assim, né, eu tive dificuldade porque eu precisei fazer uma prova de inglês para validar, e eu tirava notas boas na prova, tipo, eu saí com a nota da prova 8, 8,5, e eu precisava de um 9 para poder aumentar minha pontuação e conseguir fazer a imigração. E eu não conseguia pegar esse sinal de jeito nenhum, eu fiz essa prova várias vezes, sempre ficava por meio ponto, em algum dos critérios, sempre ficava rotacionando, às vezes eu perdia meio ponto na escrita, depois eu conseguia esse meio ponto, depois eu perdia meio ponto na fala, né, no speaking, então sempre teve essa barreira. E nessa época também, o que me deixou mais frustrado ainda, foi que apareceu a oportunidade de fazer entrevistas em empresas legais, assim, tipo, empresas, tipo, eu fiz entrevista no Facebook e no Booking, né, o Booking é uma empresa de hotéis. E, de novo, assim, eu estava acostumado a me dedicar e conseguir as coisas, né, mas nessas duas empresas em particular, eu passei para a terceira fase da entrevista e na terceira fase eu bombei nas duas. E aí juntou esse negócio de essa frustração profissional também, com essa frustração desse negócio da migração não ir para frente. E eu fiquei bem mal, assim, sabe? Tipo, foi uma época que eu fiquei mal, assim, foi uma época de muito aprendizado para mim, tipo, de muito amadurecimento. Mas segui em frente, tipo, continuei juntando o meu dinheiro, me planejando. Eu ajudava com as coisas de casa sempre, mas deixava de gastar com tanta bobeira assim. Comprava os meus jogos de videogame que sempre gostei, mas sempre tentava pegar alguma skin, pegar uma promoção, alguma oferta legal. E aí, em 2017, a gente conseguiu, a gente aplicou, vai ser uma oportunidade de aplicar para outro processo de imigração, acabou dando certo, a gente pegou o nosso visto em 2018, e aí a gente veio aqui para cá logo na época, depois da Copa do Mundo, assim, acabou a Copa do Mundo e a gente veio para cá. E eu tô aqui desde do mês de 2018, chegando aqui, eu continuei trabalhando na mídia por mais 4 meses para poder auxiliar o pessoal na transição, como eu estava na empresa por muito tempo, né, auxiliei eles para poder a nova pessoa que me substituiu ter tempo de se familiarizar com o sistema, etc. Isso é uma coisa legal, porque acho que é importante ressaltar esse ponto, que é sempre que onde você entra numa empresa, tal, tentar sempre, quando você for sair com portas abertas, né? Eu trabalhei com o Adriano e saí da empresa do Adriano 2 vezes já, e estou aqui conversando com vocês, né? A gente tem uma relação muito boa de amizade, porque eu sempre tentei, da minha forma, da mesma forma que o Adriano, sempre tentei fazer a minha parte e tentar ser profissional e deixar as portas abertas para onde eu passei, né? Isso eu acho muito legal para vocês terem sempre em mente, porque nunca se sabe o dia da manhã, né? Você pode estar achando que hoje está indo para um lugar muito melhor, mas às vezes depois você pode precisar de alguma coisa, pode, enfim. É importante isso, sempre ser profissional e sempre tentar respeitar onde você está e sair como você entrou, pela porta da frente, né? E aqui, agora no Canadá, depois desse tempo, eu peguei um mês de férias e aí comecei a aplicar. Fui para o Brasil, minha irmã estava grávida, fui para o Brasil para dar um apoio na gravidez dela, que é uma gravidez de risco, né? Eu estava muito preocupado com ela, deu tudo certo, felizmente. E quando eu voltei, aí eu apliquei para entrevistas aqui e passei numa empresa muito legal. Eu trabalho numa empresa chamada The Score, que é como se fosse o resultado, né, o placar, que é uma empresa de esportes. A gente trabalha com é como se fosse mais ou menos uma ESPN, mais ou menos, só que não tem a parte da televisão, né? A gente tinha antigamente, mas hoje em dia é só a parte de mídia, né? Só a parte de notícias, a parte de tempo real dos jogos, coisas assim. E é uma empresa muito legal, eu tô aprendendo bastante com o pessoal, eu trabalho com um time, pessoal do mundo inteiro, eu trabalho com a galera tem pessoal canadense, obviamente, pessoal da Paquistão, da Bélgica, da França, é, da China, de Hong Kong, pessoal do mundo inteiro, o que é muito bacana porque você aprende coisas de culturas diferentes, né, e você aprende, né, você aprende, assim, a respeitar coisas diferentes que você tem, assim. E acho que da parte profissional, assim, daqui é isso.
Eu vejo que aqui o pessoal é muito profissional, assim, no sentido de competência, assim, eles sempre estão estudando bastante. Uma pessoa muito pontual também, respeita os prazos, não tem que ficar você cobrando ninguém, todo mundo sabe o que está fazendo ali. Então, isso é muito importante, ainda mais na área de tecnologia. É, a gente tem uma fama no Brasil de ser pessoa que não respeita prazo, e você ser uma pessoa diferente, você tem que também, se não der para cumprir o prazo, pelo menos se comunicar muito bem, explicando o porquê das coisas, né, não estão acontecendo, das suas dificuldades, etc. Acho que é isso, não sei se o Adriano quer contar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa. Frank, igual eu escrevi ali, eu queria saber como que foi você se adaptar a um país diferente do seu, mas não só pela linguagem, mas como também pelo cotidiano todo em si. Legal. Aqui no Canadá, uma coisa bacana é que é um país que está muito acostumado com imigrante, né? Tipo, o Canadá é um país que tem uma população muito pequena. Pra você ter ideia, o Canadá é um país maior que o Brasil, né? Da parte territorial, mas tem a população mais ou menos do estado de São Paulo, pra você ter uma ideia. Assim. Então, a galera precisa de imigrante, né? Eles têm essa cultura de receber e acolher muito bem os imigrantes. Isso foi muito bacana, porque o pessoal já está acostumado, assim, que você vai chegar na cidade, você não sabe fazer algumas coisas, você tem algumas dúvidas, né? Tipo, transporte, como funciona. O pessoal é bem acolhedor. Nesse sentido, assim, tipo, eu não tive tanta dificuldade, né? Eu vim sabendo já, dei uma estada por fora também, e o pessoal foi muito bacana comigo. No meu trabalho também, tipo, às vezes tem uma coisinha ou outra que você não conhece, tipo, expressão, uma coisa assim, e eu sempre pergunto, já que quando eu cheguei no trabalho, eu falei, gente, eu tô aqui, tem um nível legal de inglês, mas, por favor, se eu cometer algum errinho bobo, me fala, por favor, me dá um toque. Até, às vezes, tradições aqui, tipo, o pessoal tem umas tradições diferentes, que a gente vai aprendendo com eles, assim, tá? E eu procuro me familiarizar também, né? Tive algumas dificuldades, é mais aquele, para mim, o que mais pega aqui é o lance da saudade da família, né? Tipo, por exemplo, eu falei da minha irmã, que ficou grávida quando eu vim pra cá, e com esse negócio dessa pandemia toda, eu não consegui até hoje ver meu sobrinho. Tipo, eu ia visitar agora em julho, e putz, agora eu não sei quando que eu vou, né? Então, essa pra mim é o que mais me pega, assim, tipo, essa dificuldade da saudade, na real. Aqui no dia a dia da vida, tipo, minha adaptação foi relativamente tranquila. Me sentia mal quando me sentia sozinho, assim, mas felizmente conheci o pessoal no parque para jogar bola. Foi um dia, eu moro aqui do lado de um parque, e aí um dia eu fui jogar bola, tem um pessoal, fui um dia fazer uma caminhada no parque, encontrei o pessoal jogando bola, o pessoal viu que eu tava olhando para eles lá, tipo um cara de cachorro olhando para carne, né? Aí me chamaram para jogar bola e comecei a me enturmar ali, já conheci uma galerinha e tal, e depois conheci o pessoal aqui no prédio também, então isso ajudou bastante. Mas fora isso, assim, mas para mim o que pega realmente é a saudade mesmo. Entendi. Obrigado. Imagina. E o negócio que também as pessoas perguntaram, eu vi se perguntaram na semana passada sobre relação a preconceito com imigrantes, né? Não sei se quem está aqui fez a pergunta. Eu nunca tive problema com isso, mas já acho que pessoa idiota vai ter em todo lugar do mundo. E o que eu acho que você não pode se limitar por causa dessas pessoas que forem babacas assim. Você tem que seguir seus objetivos e filtrar, né? Tirar as pessoas dessa vida e não pode se limitar por causa de alguém desse tipo que pode acontecer na sua vida, né? Eu nunca tive experiência, tipo, felizmente aqui eu tô num país muito receptivo, mas se fosse o caso também, levanta a cabeça que essas pessoas merecem, tipo, sua atenção. Opa, Certo, eu tenho uma entendi. pergunta. Eu tenho uma pergunta. E foi o que eu perguntei semana passada sobre a Legal, questão de bacana. preconceito. Assim, tipo, foi mais fácil arrumar emprego aí no Canadá ou você conseguiu um emprego mais fácil aqui no Brasil, pela sua área? Tá, e isso é um negócio puta, que bom que você perguntou, porque eu queria falar isso pra vocês. Vamos lá. Aqui eu fiz 2 entrevistas de emprego apenas. Uma eu fiz quando eu tava trabalhando no Tata Mídia ainda, pensando já no futuro. Aí também eu fiquei nervoso, não passei. Eu fiz de novo, a terceira etapa não passei, e na segunda etapa, na segunda entrevista que eu fiz, eu tava bem mais leve já, que tava mais me cobrando menos, né? E aí eu fui tudo certo com a pessoa que eu trabalho até hoje. Eu sinto que aqui o processo de entrevista vai ser um pouco mais técnico do que no Brasil, pelo menos das que eu tinha feito no Brasil. No Brasil eu fiz poucas entrevistas, tanto é que eu fiquei 8 anos na mídia, né? Então, por isso eu não fiz tantas entrevistas assim. Sinto que aqui a entrevista é um pouco mais técnica, então um pouco mais difícil, né?
Mas um negócio muito legal da área de tecnologia, e aí que eu quero, acho que é um ponto-chave para vocês, é que, diferentemente de muita área de emprego, cara, eu vejo muita pessoa falando no Brasil de emprego, né, de dificuldade de arrumar emprego e tudo mais. Essa área de tecnologia, né, eu imagino que pelo futuro recente, pelo futuro próximo vai ser assim também. Se você é um cara que se dedica bem, assim, se você é um cara que tem, prova que você tem conhecimento, né, você trabalhou em empresas legais, você está sempre atualizado, coloca, sobe, faz um perfil legal no LinkedIn, tem um perfil bom no GitHub também, que é uma rede social de programação. Diferentemente, tipo assim, de muita profissão que você tem que correr atrás do seu emprego, é o inverso, cara. Se você é um cara bem preparado, o emprego vai atrás de você. Então, assim, comigo e com vários colegas meus, é coisa de você receber para você entrevista de emprego, tipo, 3, 4 vezes por semana, sem brincadeira. Nos últimos 8, 10 anos foi assim comigo. E eu conheço várias pessoas que também é assim. Não é, apenas comigo é assim, não. Com várias pessoas é assim. Então, por isso que acho que é legal vocês terem essa noção, porque vocês estão tendo a oportunidade de aprender coisas muito bacanas, né? Tipo, coisas que estão sendo estudadas por todo mundo. E daqui, da categoria de base, servir para vocês como um primeiro passo para vocês correrem atrás de mais coisas e, de verdade, conseguirem buscar o sonho de vocês, assim. Acho muito bacana. Se dediquem bastante, porque, de verdade, assim, uma profissão muito boa. Acho que vai ser assim por um tempo. Óbvio, tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado, né? Para você não sentar ali confortável na sua profissão e deixar o trem passar. Mas é isso, cara. Tipo, se dedicando bastante, é uma área que tem muito a oferecer para pessoas interessadas, assim. Outro ponto, Frank, que é bastante importante para esses meninos que estão começando. Eu não tive essa base, eu não tive a chance de ver o Paulo contando uma trajetória para mim, não tive a chance do Franco contar essa história para mim quando eu era moleque. E aí, nessa época que eu trabalhava de office boy, que quando sobrava um dinheirinho, eu não sei se vocês chegaram a pegar essa loja, mas em São Paulo era muito forte uma loja que chamava Tent Beach. Ela vendia roupas de surf. Na época estava na moda roupas de surf, Hip Curl, nem lembro mais as marcas agora, Hurley, Ombongo, né, uma coisa assim. E o que eu fazia? Eu trabalhava o mês inteiro, eu juntava lá meu dinheirinho e eu ia lá, pegava e pagava R$100 numa calça jeans. Comprava um tênis que me custava R$150 parcelado. Lembro até hoje que eu comprei uma pochete da Hip Curl, paguei R$180 e eu fiquei uns 5 meses pagando aquela porra. A pochete? Era uma pochete, paguei uma fortuna porque era da Hip Curl. E aí, com o tempo, cara, você vai aprendendo que, cara, isso é só distração. É só gastar dinheiro, é só jogar dinheiro fora. Que isso não leva você a lugar nenhum, não vai mudar a sua realidade, não vai tirar você de onde você está para onde você vai. E aí a gente viu o Paulo falando o quanto ele teve consciência, ele passou muitos anos juntando dinheiro, e o quanto isso permitiu ele realizar o sonho dele. E aqui a gente teve o Franco também, compartilhando também que ele abriu mão de muitas coisas que ele gostaria de ter, para juntar dinheiro para poder atender o sonho deles. Então, eu gostaria de reforçar isso para vocês, gente. A questão da grana é muito importante. Ter vontade de ter um iPhone é legal, ter vontade de ter um Nike caro é legal, ter vontade de usar as roupas de marca é ok, mas lembrem-se sempre, toda vez que vocês gastarem dinheiro com isso, vocês vão estar abrindo mão de conquistar o sonho de vocês lá na frente, ou de ter acesso ao sonho de vocês lá na frente, porque esse dinheiro não volta. Você compra um tênis, um Nike de 600, 800 pau, R$1.000, passa 6 meses, um ano, aquele tênis não vale nada, você não consegue vender ele para ninguém, você perdeu aquele dinheiro. Então, essa questão financeira eu vou bater muito com vocês sempre, porque isso faz muita diferença. Concorda, Franco? Concordo. E eu fiz muito isso também, né? Uma vez que eu comecei a ganhar um dinheiro legal e eu tava com aquele negócio que eu queria viajar, eu juntava muito dinheiro para poder pagar minha viagem, e na viagem eu aproveitava os esquemas lá para poder comprar as minhas coisas mais baratas. Então, assim, obviamente que você vai ter os seus desejos, né? E acho que até é saudável, né? Na proporção correta. Mas, pô, se você gastar dinheiro, tipo, se planeja muito bem para gastar aquele dinheiro, para você gastar o dinheiro que ele não vai te fazer falta. Por exemplo, quando eu era moleque, eu lembro muito bem que um dos meus salários que eu tive, eu queria muito comprar um PSP. Não sei se vocês lembram do PSP, ele veio antes do Vita, tá? Era um PlayStation portátil, assim, né?
E na época ele era 700 e 800 reais, uma coisa assim, 750, 800 reais, e eu ganhava 500. Aí, tipo assim, mas o 500 não tava, né? Eu tinha meus gastos mensais ali, então eu fiquei juntando alguns meses para comprar. E eu lembro que, tipo assim, ok, eu tinha o dinheiro de comprar aquele negócio. Eu tinha, sei lá, 900 reais para comprar. Só que aí eu lembro quando eu comprei, eu queria muito comprar um negócio, quando eu comprei o PSP, comprei a cartão de memória para colocar os jogos e tal. E quando eu fui depois no extrato bancário, cara, tipo, podia ter uns 50 reais. E aquela ação de ter comprado o PSP sem ter me planejado, me castigou por mais uns 2, 3 meses, que eu tive que me segurar bastante, assim, para não precisar pedir dinheiro para meus pais, porque meus pais tinham dinheiro para me dar. Então, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho é que, uma vez que eu comecei a trabalhar, eu nunca tipo, precisei pedir dinheiro para meus pais, assim, eu sempre pude ajudar, na verdade, né? Porque, tirando essa vez que eu fiz essa eu comprei um negócio que eu queria muito, foi muito bacana, mas eu comprei meio que na época errada, né? Tipo, não, o se preparar não é só você juntar o dinheiro para comprar o negócio, sem ser parcelado também. É você, tipo assim, poder bancar aquilo pelos próximos meses também, né? Tipo, se aparecer alguma emergência, alguma coisa assim, você tá preparado para poder, né, agir e tal. Então é muito importante mesmo. E mesmo quando você às vezes não sabe muito bem o que você quer ainda, ok, tipo, é muito normal isso, você não saber o que você quer. Ainda mais nessa época que vocês são muito jovens. Mas no futuro próximo, vocês vão despertar esse negócio em vocês, o que eu quero fazer. E uma vez que vocês começarem a ganhar dinheiro de vocês, trabalhar e economizar, tendo uma reserva financeira, vocês vão estar preparados para poder, quando chegar essa época de vocês quererem fazer algum sonho, vocês estarem preparados para fazer isso, ou também para poder ajudar a família de vocês se parecer alguma coisa, né, tal. Então é essencial. Quais são os planos de futuro? Você já tem planos para o futuro? Você tem novos desafios? O que você está visualizando agora? Pô, você já fez tanta coisa, já chegou no Canadá, já conseguiu um emprego. Qual que é o próximo passo? Assim? O que você quer fazer da vida? Meu próximo objetivo, assim, agora, no ano que vem, eu quero pegar a cidadania, eu quero aplicar para a cidadania canadense. Eu tô com status aqui, né, status de residente permanente, eu tenho todos os direitos que um canadense tem, mas pegando a cidadania canadense, né, eu vou pegar o passaporte canadense, eu fico livre para poder voltar para o Brasil, morar no Brasil se eu quiser, enfim, não tenho mais nenhum, né, eu tenho todo o direito de voltar para cá a hora que eu quiser. Então, o objetivo que eu tenho, estou me preparando para poder futuramente, dando tudo certo nos próximos anos, comprar um apartamento aqui também. Então, esse é um objetivo que é uma coisa que tem que estar na minha cabeça. E quero continuar sempre focado na parte, aprendendo bastante, para poder conseguir alcançar mais conquistas aqui. Acho que eu sinto que aqui o mercado de tecnologia tem muita coisa para você correr atrás. E eu quero estar preparado, assim. Acho que eu cheguei, né? Estou me ambientando ainda no mercado. Tô numa empresa bem legal, mas eu quero estar correndo atrás para poder crescer mais por aqui, né? Então, meus próximos objetivos, assim. Maravilha, cara. Que Deus te abençoe, que você consiga atingir esses objetivos, mantendo o foco aí, com certeza, com essa dedicação e vontade que você tem, você vai conseguir sim. Francão, sem palavras para agradecer, manda um abraço para a Aline aí, saudade de vocês. Era para estar aí, né, em maio, esse era o mês, esse mês eu ia visitar o Franco, lá ia conhecer Toronto a primeira vez, mas por conta do corona não deu. Não tem problema, se não der segundo semestre, ano que vem estarei aí para conhecer a cidade. E vamos nessa, galera. Vamos em frente que tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente desenvolver ainda. Valeu. Valeu, Adriano. Valeu, Franco. Obrigadão. Eu quero ver muito falar de vocês depois. Valeu, Franco. Valeu, Adriano. Eu gostei pra caramba, cara. Legal. Qualquer coisa dá um toque na internet depois, se tiver alguma coisa que você perguntar, sei lá. Eu passo o link pra vocês, dá um toque. Beleza. Valeu, abraço. Agora eu vou encerrar mesmo. Chega.